Boa tarde, Deus abençoe vocês. Amém. Vocês estão parecendo que estão em festa, o que aconteceu? Bom ver vocês felizes, cantando com alegria, com determinação. Nós temos hoje várias pessoas conectadas conosco, irmãos no Rio de Janeiro, em Cardoso Moreira, irmãos na região de Minas Gerais, irmãos na região de Pará, Belém do Pará, e em vários outros lugares também que não dá para citar todos. E eu quero a estes enviar minha saudação no nome do Senhor Jesus Cristo, como também a saudação de vocês, não é? A saudação da igreja. Vocês é um pequeno grupo que evangeliza, que faz esse trabalho de evangelização, porque o trabalho não é meu, a obra não é nossa, não é? Estamos aqui apenas para servir, somos os serventes, não é? O irmão Francisco está me visitando hoje, este moço aí simpático, ele é convidado pela irmã Lindaura, né? Eles não vieram hoje, ouvi ele. Veio? Ah, tá. Eu não vi Lindaurinha, mas ela está ali, olha. Deus abençoe a irmã Lindaura, nos ajudando atrás. O irmão Francisco me visitou ontem, tivemos aí um papo aí de uns 40 minutos, né, irmão? Por aí, uns 40 minutos. Bem, eu só falei, eu nem deixei ele falar. Eu sei que o irmão Francisco gosta de conversar, mas eu estava já com sangue quente, né? Estava conversando com a irmã lá, a irmã que está na Alemanha, e ela fala um pouco português, e às vezes nos telefona para fazer algumas perguntas sobre a doutrina. E o irmão pegou no embalo, eu larguei o telefonema com a irmã, terminei e comecei com ele. Tivemos ali uma pregação uns 40 minutos, não é? Eu pensei que ele nunca mais vinha depois daquela, mas... Tá aí de volta, oi? Não foi gravado. Mas entramos por vários detalhes sobre... Fomos lá para o início, lá para a eternidade passada, lá antes da fundação do mundo. Entramos pelas dimensões, as 7 dimensões, todas essas coisas. Bem, vocês deixem suas Bíblias aí prontinhas, porque nós vamos ler no livro de Isaías, capítulo 9. Isaías 9:6 está escrito: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, estamos diante de Ti uma vez mais, alegres e satisfeitos pela oportunidade que temos de vir até a Tua casa, Senhor, e aqui encontrar com essas pessoas tão amáveis, tão agradáveis, com um sorriso nos lábios, pessoas que estão, ó Senhor, aguardando de Ti, esperando de Ti, sabendo que só Tu pode responder às orações, só Tu pode trazer conforto, consolo à alma necessitada, e pedimos encarecidamente no nome de Teu Filho Jesus, que mais uma vez o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras, porque nós não queremos errar o alvo. E não disse Jesus: errai por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus? Então que o poder de Deus seja aperfeiçoado em nós, mesmo estando fracos e abatidos como estamos, mas que ao abrir nosso entendimento, que possamos compreender as Escrituras e assim usufruir daquilo que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é o Evangelho, a Tua palavra, a Tua mensagem, a revelação que Tu tens nos dado nesses últimos tempos. Pai, aceita a nossa gratidão nesta hora, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te pedimos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a cada um de nós. Vocês podem se assentar. Eu prometi no culto anterior que falaria sobre estimulação para o amor. Isto eu estava vindo de Hebreus 10, 22. Porém, claro, às vezes nós temos que estar bem atento para os acontecimentos e outras coisas surgem no meio do caminho, e isto tudo muda. Então isto vai ficar para outro culto, e eu gostaria de conversar com vocês sobre isto que nós acabamos de ler, sobre Isaías 9:6, e perguntar a nós mesmos o que aconteceu que as pessoas não conseguem mais ler suas Bíblias da forma que ela foi escrita.
Observe. As pessoas, quando elas nascem, elas recebem uma determinada educação. Elas recebem uma determinada educação. Dependendo da família, recebem uma educação típica daquela família. Mas em seguida você coloca seus filhos na escola e eles então começam a ter outro tipo de educação. E depois você leva seus filhos para a igreja, leva eles para a casa do Senhor. Aquilo que se chama casa do Senhor. Os evangélicos levam para os seus templos, suas igrejas, não é? Os católicos levam para a paróquia, para a diocese, ou seja, para onde for, e cada esses lugares de adoração, eles chamam de casa de Deus. Ok. O caso é que o aprendizado que se tem em cada um desses lugares é um ensino, uma instrução de perpetuação, onde eles perpetuam um aprendizado que eles tiveram e que eles levam adiante. A Igreja Católica fará de tudo que estiver ao seu alcance, até mesmo matar, porque ela já matou muito, e voltará a matar outra vez. Ela fará de tudo para que a sua instrução seja levada adiante, que todos os fiéis passem adiante aquela instrução. A mesma coisa acontece com cada grupo religioso, com cada segmento religioso. E uma vez que você entra por uma destas portas, e você faz o seu juramento, vamos dizer assim, né? E passa a pertencer àquela agremiação, àquele clube religioso, ou seja, como queiram chamar, se você dali por diante não confessar aquele ensino, aquela fé, então você será considerado como herege. E se você procurar qualquer outro pensamento, qualquer outra ideia diferente, ou procurar aprender mais do que aquilo que eles têm para ensinar, você é chamado de rebelde e de tudo quanto é coisa, e já começarão a te olhar com maus olhos. Com maus olhos. Claro, isto acontece em todos os setores e dentro da mensagem não poderia ser diferente, porque esse espírito terrível veio de lá. Veio de lá. E claro, ele tem que procurar então levantar seu exército e levantar suas fileiras dentro daqueles que proclamam ter a revelação, dentro daqueles que proclamam ter recebido a verdade. E esse tipo de coisa que esse espírito religioso faz é procurar tirar das pessoas o direito de pensar por si mesma, o direito de expressar, o direito de expressão, o direito de... Por que eles chamam de formadores de opinião? Veja, eles chamam educadores, professores, pastores, ou seja o que for, eles chamam os jornalistas, estas pessoas que vão para a mídia, que se apresentam na televisão, que apresentam seus programas televisivos, são chamados de formadores de opinião. É como se as pessoas não pudessem ter uma opinião formada sobre um determinado tema, ou como se você não pudesse estudar um tema e ter a sua própria opinião quanto àquilo. Então, a primeira coisa que é feito para dominar as pessoas é tirar delas o direito de pensar. Isso se chama escravidão mental, algema na mente. E qualquer um que procurar se libertar e procurar uma saída, então aquela pessoa é tido como rebelde, como herege, como está em heresia, está em ismo, está nisso, está naquilo. E assim sucessivamente. E conversando com uma certa pessoa, falando sobre esse tipo de trabalho que nós fazemos, tanto quem ministra, quem toma conta desse setor religioso, quanto quem também trabalha no setor do magistério, quem ensina, quem leciona, não é? Isso também é um tipo de sacerdócio também, usando outro tipo de linguagem. E você sabe, a coisa mais difícil que nós encontramos para desempenhar o nosso papel como instrutores e educadores é trabalhar com as pessoas. Nós nos sentimos satisfeitos, porque por isso que eu disse, isso também é um tipo de sacerdócio. Trabalhar com o público, trabalhar com as pessoas, trabalhar com crianças, trabalhar com jovens, não é? E isto traz para nós satisfação pessoal também, porque passamos um aprendizado, passamos uma ideia, defendemos alguns pontos, e mesmo com a percepção que temos adquirido por sermos cristãos, levando agora para o nosso lado,
Você consegue, então, você tenta, quando você vê as pessoas entrando por um determinado caminho, ou pensando de uma forma que você sabe que aquilo é contrário à palavra de Deus, ou é contrário à vontade de Deus, então você começa a despertar nesta pessoa, ou a instruir esta pessoa a não ir por aquele caminho. Porém, a mente desta pessoa, o aprendizado que teve, talvez na educação dentro de casa pelos pais, dependendo do ponto de vista que eles tinham, ou da religião que eles frequentavam, aquilo vai estar enraizado na mente daquelas pessoas. E eles dizem, sou católico e vou morrer assim, porque meus pais eram. Vê? O outro diz, eu nasci batista, vou morrer batista. Eu não sou vira-casaca. O outro diz, eu nasci na Assembleia e quero morrer assim. Veja, então, quando você tenta lhes falar algo mais, eles automaticamente rejeitam, porque eles foram instruídos. Eles já estão no botão automático. Tocou em algo que é diferente do aprendizado que teve, eles já dizem, não, eu não posso avançar além disso, eu não posso ir além disso. E eles param. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa e aprisioná-la e soltar ela em algum lugar, porém, vamos dizer assim, com um dispositivo amarrado em sua perna. Se ela passar de tantos metros, aquilo explode. Então, ela não passa dali. Vê? Ela se aproxima, a luzinha começa a acender, o bipzinho começa a disparar, e ela sabe, se ultrapassar vamos dizer assim, aquela metragem que foi estabelecido, não é? Aquilo pode explodir, então ela fica ali. É o que acontece com essas pessoas, elas têm medo de se libertarem das algemas mentais que receberam através de um aprendizado errado. E quem lhes ensinou errado não tem nenhum desejo de modificar, não tem nenhum desejo de acertar aquilo. Porque esta forma de levar adiante um ensino errado, uma doutrina errada, é como a pessoa estar querendo perpetuar sua espécie, sua crença, sua religião, e diz, puxa, estamos há tanto tempo levando isto adiante, não é? Esse ministério tem tantos anos, essa igreja é a mais velha de todas, não vamos mudar nossa estrutura? E aí, essa parte eu gostaria de falar com vocês, antes de estudarmos Isaías 9:6. Nós que trabalhamos com o público, lhes instruindo, procurando ensiná-los, despertá-los, precisamos ter muito equilíbrio em todos os níveis existenciais. Muito equilíbrio. Porque é muito difícil desalienar estas pessoas. É muito difícil desalienar as pessoas, uma vez que elas não se permitem se libertarem. Elas não se permitem escapar das algemas mental que lhe aprisiona. Estas questões de ideias alienatórias, sejam elas políticas, sejam elas religiosas, sejam o que for, são construções históricas. Isto se constrói durante anos e anos de aprendizado, desde você pequeno. Eles começam a te ensinar totalmente ao contrário daquilo que é a verdade. Mesmo a história do país que te contam, aquilo que você lê nos livros, os acontecimentos históricos e mundiais. Um cristão que entra neste meio para instruir na sala de aula, fica, como diz, numa saia justa. Porque como pode você, conhecendo a Deus, conhecendo o poder de Deus, conhecendo a palavra de Deus, e ter que levar adiante uma instrução de que o homem veio do macaco? Não é? Como pode? E você sabe, quando criança, na sala de aula, se ela falar ao contrário daquilo, eu conheço pessoas, eu conheço alunos que disseram que mesmo sabendo, crendo que o homem foi criado imagem e semelhança de Deus, mas na prova, lá, na hora de colocar vamos dizer assim, como é que diz? De X a prova, né? Não sei como é que diz. Teve que dizer que o homem veio do macaco, porque a instrução secular está do lado da teoria da evolução.
E claro, se você não aprovar isso, não dizer que é assim, você é reprovado. Isto é o quê? Algema mental. Medo de se libertar. E eu me pergunto, compensa você passar na prova? Compensa você receber um diploma baseado numa mentira? O que te adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder tua alma depois? Por que você acha que Pedro chorou amargamente? O que adiantava ele ficar de bem diante dos soldados, diante da criada, ou seja, de quem for, e negando a Jesus? Dizendo, nunca vi este homem, nunca estive com eles. Por que negarmos a verdade e ainda querermos ser filhos de Deus? Então, essas questões de ideias alienatórias são construções históricas de uma classe que quer se manter no poder. A Igreja Católica alienou este mundo inteiro e ela quer e vai se manter no poder até que aquela grande pedra derrube. E assim você poderia citar cada grupo religioso, cada segmento político, cada segmento social, cada igreja, cada denominação que tem se levantado e tem disseminado suas ideias que aprisionam as pessoas, fazendo-as membros de igrejas apenas, e não filhos de Deus. Na verdade, é fazendo essas pessoas filhos do diabo duas vezes. Duas vezes, filhos do diabo. Essas foram palavras que Jesus disse. Vê? E estas pessoas, elas não se deixam libertar, porque elas têm medo de pensar por si mesmas. Elas nem leem a Bíblia mais, elas não estudam as mensagens. Se você mostra a citação do profeta falando sobre um determinado tema, elas têm medo de ler aquilo. Porque no próximo culto o pastor pode, de púlpito, pegar ela pelo colarinho. Vê? E assim vai, elas têm medo de sair a ideia de que estão crendo em outra coisa, de que estão numa falsa doutrina, que estão seguindo o ismo, e tudo isto. Então o resultado é que a classe que domina, ou o nicolaísmo, melhor dizendo, para que vocês entendam mais fácil, que é a conquista do leigo, né, do laicalismo, estes que dominam sempre estarão aptos e prontos, dispostos a disseminar suas ideias, suas interpretações que alienam as pessoas, que as aprisionam, que as deixam sem mente. É como uma lavagem cerebral. Porque é isto que os mantém no poder. É o que os mantém no poder. Porque se as pessoas recebessem a libertação pela palavra de Deus, elas não seguiriam nenhuma interpretação humana. Estas pessoas não seguiriam determinados líderes. Não, de maneira nenhuma. Elas prefeririam ficar sozinhas, pagar o preço e ficar ao lado da palavra de Deus. Não importa se todos falassem ao contrário. Vê? Então, esta é a questão: alienar para dominar. E quando é disseminado essas ideias alienatórias, o resultado é domínio, subjugação. E estes que se subjugam, que dominam, eles não possibilitam para os seus dominados acesso ao conhecimento. Quem é prova do passado, do que aconteceu no passado, onde o pastor dizia que reclamava porque estávamos escafunchando, não é? Estão procurando o quê? Estão escafunchando. Olha, estamos lendo a mensagem, estamos procurando algum assunto dentro da mensagem. Mas estas pessoas, eles não querem que as pessoas aprendam. Eu não sei por que estão distribuindo a cada mês os sermões para as pessoas. Não sei por quê. Por que distribuíram perguntas e respostas sobre Gênesis naquele tempo? Se o que foi pregado ali não é crido, não é defendido. Me diga. Por que ler esta Bíblia para as pessoas? Por que estudar a Bíblia com as pessoas? Se as doutrinas principais desta Bíblia estão deixando de lado, não estão ensinando da forma correta. Então tudo o que eles fazem é negar acesso ao conhecimento. Porque uma vez que as pessoas obtêm o conhecimento, possivelmente então elas podem receber a libertação e mudar de postura, mudar de atitude, mudar de comportamento.
Eu estive olhando no dicionário Primeirão da língua portuguesa o que é alienação. E esse dicionário diz que alienação é arrombamento de espírito. Arrombamento de espírito. Alienar é enlouquecer. Enlouquecer as pessoas, porque deixam elas sem mentes. E uma vez que a mente humana, por mais justa e correta que seja, ela não é correta, porque se fosse, nós não precisávamos da mente de Cristo. Então, nesta alienação, ao negar às pessoas o acesso ao verdadeiro conhecimento, é o mesmo que está negando às pessoas o direito de receberem a mente de Cristo, pensar como Deus pensa, em dizer o que Deus diz, em fazer eco às palavras de Deus. Vê? Então, alienação, arrombamento de espírito. E esta palavra arrombar é como arrebatar. Toma, tira de você. Ficar e te deixa estático. Estático. Você faz o que uma pessoa estática? Como se estivesse o quê? Paralisada, não é? Paralisada. Então você perde os movimentos. Você perde os seus movimentos porque não que você não se movimente de um lado para o outro, mas o que você perde é o mover do Espírito, porque você já não tem agora uma casa onde o Espírito pode mover, onde ele tem a preeminência, onde ele possa trabalhar através de você, como aconteceu com Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora, depois dessa introdução, vamos olhar para Isaías 9:6, para que vocês possam entender como o conhecimento é negado às pessoas. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Certo? Agora vamos rapidamente para 2 João, capítulo 3. Vamos para 2 João, deixe-me ver se eu anotei o texto certo. 2 João, creio que é o versículo 3, porque a segunda carta de João, até onde eu me recordo, ela só tem um capítulo, não é? 2 João, versículo 3. Graça, misericórdia e paz. De quem? Da parte de Deus Pai. E tem mais alguma pessoa aqui? Ou eu sou dualista agora? E da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. O Filho do Pai. Quem é Jesus Cristo? O Filho do Pai. E por que cargas d'água dizem que Jesus é o próprio Pai? E mesmo não dizendo com estas palavras, a forma de ensino é dizendo às pessoas que Jesus é o próprio Pai. Se aqui eu tenho um pai e tenho um filho, dentro da doutrina de Cristo. Veja, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. O que lemos em Isaías 9:6 a respeito de um menino que nasceu, não é? A profecia falava de um menino que nasceu. E este menino que nasceu, eles dizem que é o Pai da eternidade. E dizem que tiram isso deste mesmo versículo, para você ver como que é a alienação. Ok, então esta graça que vem de Deus Pai e também do Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento para ti, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo. Então, claro que estes enganadores, eles têm um propósito, que é enganar as pessoas. E por que eles querem enganar as pessoas? O que estas pessoas têm para eles, que eles querem enganá-las? Não querem apenas enganar e deixar você enganar. Eles querem obter algo de ti.
querem obter algo da pessoa. Quando a serpente enganou a Eva, ele obteve algo da parte dela. Ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Em outras palavras, eu fiz, eu pratiquei, e a serpente me teve. Em outras palavras. Então, claro que esses enganadores têm vindo ao mundo para poder te ter, para poder te deixar estático, ter domínio sobre a tua vida. E diz: eu tenho tantos membros, eu tenho isto, eu tenho aquilo, eles me seguem, que é uma beleza, como disse Hitler. Hitler encantou a população alemã de tal forma, ele era adorado. Eles tinham como se fosse um grande líder, como um Deus para eles. Ora, alienou todos eles. Ele tinha lábia para isto, é uma unção. E não é fácil se libertar desta unção. Não é fácil. Mas João está dizendo: já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Porque esses camaradas acham que Jesus não existia antes de Maria. Eles acham que Jesus começou a existir de Maria para cá. Veja, são de mente tão mesquinhas, que eles mesmo lendo na Escritura, Jesus dizendo: Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, torna-me dar aquela glória. Eles não conseguem ver isso nas Escrituras. Este tal é o enganador e o anticristo, porque é contra o que Cristo fala, é antipalavra. Anti quer dizer contra, é o opositor. Olhai por vós, então tenha cuidado de você, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que transgride, na sua tradução está como? Que prevarica, não é? Prevaricar é transgredir, é ultrapassar os limites, é ir além do estabelecido. Todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Agora, uma pessoa não ter Deus vai ter que ter o diabo, não é? Lembrando disso, você não fica vazio. Ou você se enche de Deus ou se enche do diabo. Agora, é claro que ao lermos as Escrituras, nós já temos que ter em mente o que sabemos a respeito de cada uma dessas partes, que é tão vital para o nosso aprendizado sobre a doutrina de Deus. Quando diz aqui, não tem Deus, você já sabe que esta palavra tem foi traduzido da palavra grega exo, que significa fazer eco a. Ecoar a, fazer eco de. Então, estes que não têm a Deus, é porque eles não fazem eco àquilo que Deus disse. E se Deus disse que Jesus era seu filho, e a pessoa diz que Jesus é o próprio Pai, é o próprio Deus Pai, então esta pessoa não tem a Deus, porque ela não está dizendo o que Deus disse. E sendo que Deus disse uma coisa, e ela está ensinando outra, então ela está dizendo que Deus é mentiroso, que Deus mentiu a respeito do testemunho que ele deu sobre seu filho. Agora, quem permanece na doutrina de Cristo, esse que permanece, ele não extrapola o limite, ele não prevarica, ele não vai além do que Deus tem dito, então ele permanece. Quem permanece na doutrina de Cristo, este tem, veja, este tem, em outras palavras, este faz eco. Este está dizendo a mesma coisa. Este tem tanto ao Pai como ao Filho. Então, este que permanece dentro da doutrina, diz o que Deus disse. E Deus disse: este é meu filho. Diz também o que o filho disse. E o filho disse: ele é meu Pai. Se você mudar isso, você mudou toda a Escritura, e seria melhor você nem ter nascido. Seria melhor você nem ter nascido. Porque quem tira uma letra das Escrituras, ou quem acrescenta, você já sabe, está lá no livro de Apocalipse, mostrando o resultado, qual é. E disse: se alguém vem ter convosco, e não traz essa doutrina, não os recebais em casa, nem tampouco os saudeis, porque quem os salva tem parte nas suas más obras. Agora, vamos examinar aqui um ponto, neste culto, que é esta forma de Jesus ter vindo a este mundo em nome de seu Pai. Jesus veio em nome de seu Pai,
como ele disse, eu vim em nome de meu Pai. Então o nome do seu Pai tem que ser Jesus, correto? O nome do seu Pai tem que ser Jesus. Preciso que vocês me acompanhem bem neste pensamento aqui. Veja, nesta palestra doutrinária nós queremos mostrar às pessoas as evidências bíblicas, mostrando não somente o fato de que Jesus veio em nome de seu Pai, mas o fato de que, ao ter vindo em nome de seu Pai, isto merece da nossa parte um melhor exame sobre o relacionamento entre Jesus e o seu Pai. Nós temos que examinar isto. Porque se nós não conhecermos o relacionamento entre Jesus e seu Pai, você não vai saber como se aproximar de Deus. Porque Jesus é o exemplo de filho, de como devemos nos portar diante de Deus, de como devemos nos relacionar com nosso Deus e Pai, como era dele também Deus e Pai. Em outras palavras, irmãos, sabendo nós que Jesus veio em nome de seu Pai, significa para nós que este relacionamento que Jesus tem com o seu Pai como filho de Deus e o reconheceu como filho de Deus ou como sendo seu Pai, e Deus fazendo dele nosso Senhor e Cristo como o irmão mais velho e responsável pelos outros, responsável por todos os outros, a ponto de entregar sua vida pelos outros irmãos, isto deve causar em nós uma expectativa para procurarmos nos aproximar o quanto antes daquele modelo de filho. Daquele modelo de filho. Porque somente aquele modelo de filho é que poderá passar a eternidade com o Pai. Lemos para nosso texto neste culto Isaías 9:6 e João 2, versículo 3 ao 9, não é? Bem, para que tenhamos um bom entendimento, ou um bom discernimento da palavra. Por quê? Os só Jesus, aqueles que dizem que é só Jesus, aqueles que creem que no Antigo Testamento era o Pai que era Espírito, e este Pai se transformou no Filho quando nasceu. Já pensou Deus nascer? E diz que esse mesmo Deus que agora era chamado Jesus foi para a cruz e morreu. Já pensou um Deus morrer? Sendo que o nosso Deus é imortal? Nem vem, jacaré, nem vem para mim com esse tipo de coisa, não é? Nem vem me alienar. Então o pensamento unicista, a crença unicista de só Jesus, usa Isaías 9:6 para proclamar a sua doutrina alienatória. E é tão alienatória que você não consegue libertar as pessoas desta alienação. Eles têm medo de serem libertos disso. E não percebe que o irmão Branham disse que tanto a doutrina trinitária quanto a unicista veio de Babilônia. Veio de Babilônia. Pois bem, eles usam Isaías 9:6 para proclamar que Jesus é o próprio Deus eterno, é o próprio Pai da eternidade. E eu não estou falando de uma matéria que eu não conheço. Eu estou falando de algo que eu defendi por 22 anos nessa mensagem. Então eu sei do que estou falando, não é quando digo isso. Por 22 anos nesta mensagem eu fui unicista, eu fui só Jesus. Mesmo não sabendo o que era isso. Mas era a doutrina que me ensinaram e fiquei preso nela por 22 anos. Vê? Mas quando chegou a mim o conhecimento, isso não foi negado, Deus não permitiu que isso fosse negado a mim, então eu pude, os meus olhos foram abertos para compreender as Escrituras. Vê? Então, por que será que os unicistas, ou aqueles que são só Jesus, usam Isaías 9:6 para dizer que Jesus é o próprio Pai da eternidade? Por que eles usam isto? Simplesmente, meus irmãos, porque eles não sabem ler as Escrituras por si mesmos. Eles leem as Escrituras com um binóculo, ou através de uma lente denominacional, através de uma interpretação humana. Eles leem tudo isto junto, como se eles estivessem correndo através da leitura para chegar logo no final dela, para dizer, olha aqui, Jesus é o Pai da eternidade.
É uma correria para poder provar um ponto. E depois para chegar à conclusão de que este que é nascido é o Deus forte, Pai da eternidade. E eles não param para pensar nas contradições que tem nessas suas teorias. Contradição. Quando eles leem Isaías 9:6 e termina dizendo, olha aqui, este menino que nasce é o Pai da eternidade, é o Deus forte. Quando eles fazem isto, eles não conseguem enxergar a contradição que está em suas teorias. E isto, meus irmãos, é tudo que é teoria. Teorias humanas, como a fé muçulmana, como a fé budista, como a fé católica, como a fé pentecostal. Tudo isto são teorias feitas pelo homem. Porque eles não sabem manejar corretamente a palavra de Deus. Eles não sabem dividir a palavra. E Paulo disse, procura apresentar-te a Deus como obreiro do que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E isto, manejar a palavra, é saber dividir a palavra. Mas eles embolam tudo. Eles mexem tudo. Vê? Então eles leem assim, Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha aqui, vou provar para você que não existe trindade. É assim que começa, né? Porque também era assim, Vicente. Muito tempo. Muito tempo. Também era assim. Fala nada não, porque eu também fazia assim. Não é assim? Olha, você chegava para um assembleiano, para um irmão de qualquer denominação aí, e dizia, eu vou provar para você na Bíblia que Jesus é o próprio Deus. Não é assim? Aí pegava Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Olha aí, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha aí. Não é assim? Brigava ainda. E nas rádios eu cantava de galo, que não era brincadeira não, com este versículo. Mas é tão bom ser liberto, não é? Fala sério. É muito bom receber libertação, gente. Veja, eles leem tudo tão rapidamente e depois tiram a conclusão de que Jesus era o seu próprio Pai. Porque o menino de que eles dizem é o Deus forte, Pai da eternidade, de que Isaías 9:6 fala. E isso não poderia, irmão, estar tão longe da verdade. Não pode estar mais longe da verdade do que já está. Porque esse menino que eles dizem que é o Deus forte e o Pai da eternidade, não é isto que Isaías está dizendo. Vê? Não é isto. Ao fazer assim, eles não só não manejam incorretamente a palavra da verdade, mas eles mostram que são incapazes de sequer ler algumas palavras simples nesse texto das Escrituras. Vamos ver aqui. Vamos ler isto como se supõe que deveria ser lido. Um pensamento de cada vez. Você tem sua Bíblia? Você que está com sua Bíblia aí? Então vamos ler um pensamento de cada vez aqui, de forma bem devagar, não é? Bem devagar. Isaías 9:6, o primeiro pensamento que encontramos é: porque um menino nos nasceu. Correto? Você conseguiu? Você que conseguiu encontrar aí na sua Bíblia, você pode citar isso comigo? Primeiro pensamento aqui. Porque um menino nos nasceu. Então, temos que pensar aqui. Nasceu? Ok. Foi gerado por alguém. Nasceu? Sim. Teve um princípio. Nasceu? Então, não me venha colocar conversa no meu pensamento, porque eu sei que Deus não nasce. Deus é eterno. Deus não principia vida. Ele não teve princípio de vida. Vamos olhar para este primeiro pensamento aqui, tá? Porque o menino nos nasceu. Agora, se estamos lendo o pensamento, aliás, se estamos lendo e pensando, então é essa instrução que temos que passar para os nossos irmãos, para aqueles que querem ser libertos. Se você estiver lendo este versículo e pensando ao mesmo tempo, não lendo às pressas para provar um ponto, mas lendo e meditando sobre essas palavras, que eu sei que algumas pessoas não pensam
sobre o que elas leem. Elas apenas leem e misturam as palavras todas juntas, mas se você ler atentamente e pensar sobre o que você está lendo, você terá que fazer a si mesmo esta pergunta: se esse menino nasce, então ele tem um começo, correto? O que é que William Branham disse sobre isto aqui? William Branham disse que filhos têm princípios. Se é um filho, William Branham disse, tem princípio. Se tem princípio, não é Deus, porque Deus não tem princípio. E agora você tem aquela citação de William Branham quando ele diz Jesus é Deus e Jesus não é Deus. Eu li aqui para vocês há tempos atrás. E depois ele diz, somos a palavra e não somos a palavra. Então você pensa, se este menino nasceu, então teve um começo. Portanto, não é o Pai da eternidade. Portanto, este que nasce não é o Pai eterno. Pronto, fechou o assunto, certo? Em segundo lugar, ainda sobre este primeiro pensamento, este versículo fala de um menino, um filho, e depois fala de um pai. Veja, por isso é evidente que ele está falando de dois seres diferentes aqui. Ele está falando de um menino e, em sequência, na leitura, fala de um pai que é eterno. Então, isto são dois seres diferentes, e não o mesmo. E a prova disso você encontra na Epístola de João, onde nós lemos: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Esses dois seres que está lá na carta de João já está incluído aqui, em Isaías 9,6. A questão é que tem um menino que nasce, e esse menino que nasce viria proclamar o Pai da eternidade diante de nós. Veja, em terceiro lugar, ainda sobre esse primeiro pensamento, se este menino nasce, então alguém tinha que ser antes dele, para dar a luz a ele, para dar nascimento a ele. Em quarto lugar, a palavra nascido, sugere raça e linhagem. Então, se tem raça, se temos linhagem, temos descendência. Então, este menino teria que descender de alguém. Vê? Em quinto lugar, esta palavra nasce também sugere trazer à luz. Então, alguém teve que estar por trás disso para trazer esta criança em manifestação. O segundo pensamento que vamos ver neste versículo é: um filho se nos deu. Está assim na sua Bíblia, não é? Ou um filho nos foi dado. Este versículo nos diz duas coisas principais aqui. Esta parte você acabou de ler. Primeiro, um filho é nascido, vê? E esse filho que é nascido, ele é um dom. Ele é um dom. Ele é um presente. Ele é dado. Se ele é dado, então ele é um dom. Se ele é um dom, alguém é o doador desta dádiva. Alguém é o doador deste dom. E nós devemos admitir corretamente que aquele que dá o dom é maior do que o dom em si. Ora, eu te dou um sapato de presente e você dá mais valor ao sapato do que a mim? Eu tenho mais valor que aquele sapato, que eu posso te dar outro. Eu te dou uma caneta de presente e você diz: oh, que coisa importante. O mais importante é eu que te dei. Viu? Então temos que admitir corretamente que aquele que dá o dom é maior do que o dom em si. Então temos que fazer a pergunta, quando lemos este versículo: se este menino é um dom ou uma dádiva, quem então foi que lhe deu? Se este menino é um presente, quem que está presenteando aqui? Não é bom você saber quem deu o presente? Festa de casamento, aquela coisa, ou aniversário, e coloca os presentes em cima da cama e vai lá e vem cá. Vê? E claro, quem traz o presente coloca lá na porta, entrega lá para alguém e tal, e a pessoa gosta, a pessoa quer, tem aquele desejo de entregar o presente na mão da noiva. Mas surge aquela ideia: mas isso é passado, não é mais chique a noiva receber o presente e tal. Mas quem dá o presente quer que saiba: foi eu que te dei esse presente.
Foi eu que te dei esse lacinho de fita, foi eu que te dei esse ventilador, foi eu que te dei esse carro, né? Olha só que coisa. A pessoa que dá o presente quer que quem receba saiba, né? Saiba, porque isso já não entra naquela parte de dar com a mão e que a outra não veja. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Temos que saber separar as coisas. Agora, se Deus deu um dom para mim e eu digo que este dom é Deus, se Deus me dá algo e eu digo que este algo é o próprio Deus, está tudo contrário aqui a coisa. Veja, se este menino foi dado, então temos que fazer essa pergunta: quem deu? Quem deu? Então nós temos a resposta para esta pergunta na própria Bíblia. Vamos ver João 3,16. Se você quiser ler, mas acho que você sabe citar de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Então aqui está a conexão de Isaías 9,6. Um filho se nos deu. Quem deu? Está na carta de João, está no livro de João a resposta. Deus deu seu Filho ao mundo. Porque Deus enviou, a continuação de João diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas por que tem estes aqui que não querem? Deixa eu ver onde estava aquele meu pequeno papel. Por que será que tem estes que não querem vir para a luz? Por que será que tem estes que amam mais as trevas do que a luz? O que é luz? Conhecimento de Deus, a verdade sobre Deus. E isto, Deus é luz. Ele entregou o seu próprio entendimento, sua própria mente, seu próprio conhecimento para o seu filho. E o filho disse: eu sou a luz. E esse filho manifestou o nome de seu pai e trouxe para nós a doutrina do pai. Ele disse: a doutrina não é minha, o que eu ensino eu aprendi do meu pai, e estou dizendo para vocês. E cada um que seguiu adiante na mesma linhagem fez a mesma coisa. Paulo disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Veja, agora, uma vez que você recebe o mesmo conhecimento de Deus, o mesmo entendimento de Deus, você passa a ser aquilo que Jesus é. Também um reflexo desta luz. Aí ele disse: vós sois a luz do mundo. Vê? Vós, não mais eu. Ele disse vós agora, porque vocês têm o mesmo entendimento que eu tenho. O que eu aprendi do meu pai, eu ensinei a vocês. E se você ler João 17, você vai ver Jesus orando ao seu pai, dizendo: eu dei a eles a tua palavra, e eles creram. Então eu estou orando não só por estes que creram me ouvindo, mas também por aqueles que hão de crer em mim, através dos outros que levaram esta luz adiante. Mas tem aqui umas certas pessoas, pelo que nós lemos, que não querem vir para a luz, para que as suas obras de incredulidade não sejam manifestas. Porque se eles admitirem que estão errados em seus pontos doutrinários, eles terão que dar o braço a torcer, dar a mão, o pé, o pescoço, pedir perdão para a igreja, dizer eu estava errado. Mas eles não querem fazer isso. Então não vem para a luz, para que suas obras não sejam manifestas. Porque aí, quando for comparar com as Escrituras, o ensino, e aquilo que eles dizem que é a grande revelação, e aquilo que eles chamam de terceira etapa, as pessoas vão perceber que é trevas. Porque é a interpretação da verdade, uma interpretação das Escrituras, uma interpretação da mensagem. E isto vai levar eles aonde? Aquele lugar. Mas sabe o que acontece? É muito difícil desalienar as pessoas, uma vez que não se permitem libertar-se. Ok. O terceiro pensamento que vemos nesse versículo é: o principado estará sobre os seus ombros. Em algumas traduções está governo. Governo. E o principado estará sobre os seus ombros. Agora,
Verificamos que isso também é falado no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 32. Lá em Lucas 1,32 diz que ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Isso está em conexão com Isaías 9,6 também. Diz: o principado estará sobre os seus ombros. Diz que ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Porque ele vem desta profecia, né? Foi dito que da descendência de Davi não faltaria um rei sobre o trono, né? E Jesus é aclamado rei, né, para sempre, né? Porque ele pode ser rei dos reis, senhor dos senhores, uma vez que o Pai encarna nele. Não pode haver um rei acima de Deus. Ele é que reina, o Senhor reina, tremam a terra, é o que está nos Salmos. Mas no trono do milênio, ou no trono de Davi, estará Jesus sentado. Mas William Branham disse que era Elohim que estaria sentado. Vê? Como é que Elohim estará sentado? Eu só posso entender que Elohim se assentará no trono do milênio do mesmo jeito que Elohim estava andando nas ruas da Galileia, pelas praias, por Nazaré, por Cafarnaum, encarnado no corpo de seu filho. Amém. E eu tenho o que William Branham disse no primeiro selo, vocês sabem disso, está lá, no primeiro selo, onde ele diz que o Espírito Santo que está conosco hoje se encarnará para nós na pessoa de Jesus Cristo. E aí coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja, então isso tudo está em conexão, está conectado, a engrenagem está prontinha, os dentes não está torcido não está espanado não. Vê? Agora, o quarto pensamento que encontramos neste versículo diz assim: seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso aqui você pode ler tudo junto, porque está falando do nome agora. Seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora, não vamos somente ler de lado a lado isto como ler um jornal, porque se fizermos isto, encontraremos algumas inconsistências reais ao assim fazê-lo. Se nós simplesmente não prestarmos atenção nestas escrituras, cometeremos o mesmo erro que muitos cometeram, de formalizar uma doutrina e dar sustentabilidade para uma doutrina alienatória, errada, baseada no versículo da Bíblia, sendo que o versículo não tem nenhuma culpa disso, mas sim a falta de entendimento sobre aquele versículo. Vamos examinar a última parte, que lida com o nome desse filho, esse filho que vai nascer. Porque estamos tratando de uma profecia 800 e tantos anos antes do menino nascer, correto? Amém. Aqui diz que o seu nome será chamado Maravilhoso. Então devemos perguntar a nós mesmos: maravilhoso é o nome? Maravilhoso é o nome de se colocar em alguém? Tu colocaria o nome do teu filho de maravilhoso? Mas queriam colocar em menino dos cravos. Mas tenham dó de mim. Mas já pensou, o sujeito fez desse com o nome lindo dos cravos? Só minha irmã, viu? Mas a culpa é dos pais. A culpa é dos pais. Olha o nome que colocaram na minha irmã, Josefa. Né? Tem muitas Josefa, porque quando não é José, é Josefa. Aquela tradição. O menino nasceu enrolado, nasceu laçado, não sei como é que é isso, não. Então tem que colocar o nome José. Nasceu dia de São José, coloca o nome José. Mas se é mulher, Josefa. E resolve assim. E você leva essa incongruência a vida inteira. Foi isso que fizeram comigo, colocando também um dia da semana com o meu nome, né? E eu sempre dou risada com algumas pessoas a respeito disso. E eu digo: você sabe o que acontece? São crianças que nascem muito feias. Vocês viram? São crianças que nascem muito feias, então os pais ficam tão tristes que colocam um nome bem horrível como castigo, para você levar aquilo para o resto da vida. Veja, ok, então acho que por colocar o nome da minha irmã de Josefa, ela queria que o meu fosse lindo dos cravos. Porque não mata logo. Ai, meu Deus do céu, aí fizeram, não sei se pior,
Colocaram Domingos, meu Deus. Tá. Agora vamos pensar aqui. Vamos ir um pouco, que estava muito sério, estava vindo muito sério a coisa, né? Aqui diz que seu nome será chamado Maravilhoso. E nós temos que nos fazer esta pergunta: maravilhoso é um nome? Não, senhores. Aqui diz que o nome é maravilhoso. Ele diz que seu nome será de Conselheiro. Por isso devemos nos perguntar agora: Conselheiro é um nome? Aí, irmão Davi, acha que Conselheiro é um nome? Não. Jamais, correto. É um título. Seu nome será chamado de Deus Forte. Então devemos nos perguntar: Deus Forte é um nome? Não, senhores. Nunca. Não é um nome. Seu nome será chamado de Pai da Eternidade. Agora, eterno é um nome? Não. Pai é um nome? Não. E se juntarmos Pai Eterno é um nome, a resposta vai continuar sendo não. Não importa a ordem que você coloque. Vê? Adjetivo? Eu não entendo nada disso. E adjetivo, proselitismo, como é que chama? É adjetivo e o que mais? Pronome, cognome, eu não sei essas coisas. Não entendo nada disso. De adjetivo, de verbo, é verbo que está para verbo, e advérbio, provérbio, não sei, antônimo, ditônimo. Olha, eu não entendo nada dessas coisas, né? Eu posso até acertar no meio das conversas assim, mas eu não entendo isso não. Eu não sei o que é adjetivo, nada. Estava falando com uma professora de inglês, você deveria fazer um curso para entender alguma coisa, já que você mexe com tanto texto e tal. Disse, mas como eu vou estudar inglês se eu não conheço português direito? Você tem que ter uma base na sua língua, né? Mas para ganhar dinheiro, não tem problema não. Digo, não tem. Como é que eu vou conjugar verbo? Se eu não sei, no inglês, se eu não sei nem no português, meu Deus do céu. Fazer uma tentativa só por curiosidade, né? Mas acho difícil, viu? Ok, vamos ver aqui. Então, Pai da Eternidade não é nome. Aqui diz que seu nome será chamado de Príncipe da Paz. Então fazemos para nós mesmos a seguinte pergunta: é Príncipe da Paz um nome? E a resposta ainda é um retumbante não. Agora, há somente um nome do Pai Eterno. Há somente um nome do Deus Forte, de Conselheiro, etc. Este nome tem que ser Jesus. Não corra atrás de outro nome, não, que você vai entrar em problema. Não vá atrás de outro nome, não vá buscar a revelação de novo nome, que você vai entrar em problema. Você vai passar, nem é o pé pela mão. Você vai colocar a boca dentro do nariz. Não vá atrás de outra coisa, não. Só existe um nome. E este nome é Jesus. Então, por que essa descrição deste menino, deste filho que nasce? Por que essa descrição deste menino que nasce e que é dado? Por que aqui diz que o seu nome será chamado de todas essas coisas? E essas todas as coisas não são nomes, são títulos de alguém ou de algo. Então quer dizer que seu nome será chamado? Ou será que essa palavra chamado também é o nome dele? Bem, a nossa resposta pode ser encontrada no erro cometido pelos tradutores da palavra hebraica cara. Q-A-R-A. Quando traduziram isto para o idioma inglês. Pois há somente duas palavras no inglês para o qual esta palavra hebraica pode ser traduzida. Duas palavras tem no inglês que pode a palavra hebraica cara ser traduzida. E esta palavra, uma delas é chamado e a outra é proclamar. São essas duas palavras no inglês que se pode traduzir a palavra do hebraico cara. E é justamente aí que tem o problema para a interpretação das Escrituras.
Como aconteceu o problema com a tradução errada da palavra vinda, quando deveria ser parúcia, ou o seu equivalente presença. E você já conhece isto, que esta mudança mudou a mente das pessoas durante todos estes anos, todos estes milênios, né? 2000 anos de cristianismo, podemos dizer, onde estão falando sobre a vinda de Cristo, segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem, sendo que o nome lá é presença, ou parúcia, presença do Filho do Homem, não tem nada a ver com vinda. Tinha que primeiro acontecer a parúcia, a presença, para poder, depois disso, recebermos pela presença, recebermos pela parúcia, a preparação para a vinda. Então, quando tiraram a palavra, quando traduziram erradamente, as pessoas não sabiam o que estavam esperando, ficaram esperando pela vinda. Então, a presença veio e eles rejeitaram a presença. Porque a doutrina da presença trata-se de Deus aqui na terra provocando o arrebatamento. Então é claro que o diabo ia mexer justamente nesses pontos importantes para as pessoas, para tirar o sentido das pessoas, para alienar as pessoas, enlouquecer as pessoas. Então o resultado, duas palavras tem no inglês que pode traduzir a palavra hebraica cara para, que é chamado ou proclamar. Então, você diz, mas o que é isso tem a ver? Esta palavra hebraica com a qual estamos lidando aqui, cara, Q-A-R-A, os tradutores erraram no seu julgamento de palavras, por sua falta de compreensão da divindade. Os tradutores que traduziram a Bíblia, se eles tivessem a compreensão correta sobre a divindade, eles não teriam traduzido aquela palavra para chamado. Eles teriam traduzido para proclamar. Isto muda tudo. Lembre-se, todas as traduções em inglês, e claro, automaticamente em português, porque veio daquele idioma para cá, foram feitas por trinitarianos, por pessoas que creem na Trindade, que é um pouco esquisito, para começar, aceitar um conceito de que Deus é feito de um conselho de três, como eles dizem, três pessoas em um só Deus, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu estava ouvindo há pouco tempo um vídeo de um pregador adventista muito inteligente, e ele estava pregando sobre a deidade, sobre a divindade. Era um sermão em espanhol, e ele entrou em vários temas, em vários detalhes, em várias formas de crença, porém ele é trinitário. E quando ele chega para explicar como é a Trindade, mas a coisa é tão esquisita, é tão complicada, você diz, não é possível, gente, isso não pode. Isso contraria até mesmo a lei da concepção da natureza, ou seja, a lei que for. Essa questão da trindade, triunidade, ou seja como for, está fora. Então o resultado, estes tradutores, por não conhecer corretamente o conceito sobre a divindade, eles, no julgamento de palavras, ou se eu vou traduzir um texto de um idioma, de um texto de um lugar para outro, eu encontro várias designações. Se eu vou traduzir, o pregador dizendo esta bolacha é saborosa, né? Depende como ele disse, eu tenho aqui várias outras palavras similares, saborosa, gostosa, e assim vai, apetitosa e tal. Então eu tenho que, se eu conheço o idioma, se eu sei do que ele está falando, eu tenho então que contextualizar tudo aquilo para encontrar a palavra mais adequada, que não traga uma ideia diferente do que aquela que ele está passando no seu linguajar. Essa é a dificuldade com os tradutores. Vê? Alguns fazem como um robô, eles fazem ao pé da letra e você não sabe do que se está falando. Então o que acontece? Eles escolheram a palavra chamado ao invés da palavra real, que está mais próxima da definição hebraica, aqui em Isaías 9,6, que significa, na realidade, proclamar. Eles torceram o versículo inteiro
para dizer algo que é muito confuso e sem sentido, porque os títulos não são nomes. Então, da forma que eles traduziram isto, é como se aqueles títulos fossem o nome do filho. E o seu nome será chamado Conselheiro, Deus Forte, Maravilhoso, e tal, e tal, e tal. E isto fica confuso e sem sentido. Há uma diferença entre dizer que o seu nome será chamado e que o seu nome deve proclamar. Dá para vocês entenderem agora? Por que dizer que o seu nome será chamado e depois nos dá um monte de títulos e nenhum nome? Que nome deu aqui em Isaías 9,6? Não deu nenhum nome. Apenas apresentou títulos. Porque o problema está na palavra chamado. E seu nome será chamado e tal, e tal, e tal. O problema está aqui. Vê? Dizer que o seu nome será chamado e depois nos dá um monte de títulos e nenhum nome é não somente confuso, mas totalmente enganoso. Isto é enganoso, como o que o versículo está nos dizendo. Agora, se você não compreende a doutrina, como você vai saber este erro inserido ali? Agora, usar a palavra proclamar, que é a tradução literal, traz total harmonia para o versículo inteiro. Você pode, sem sombra de dúvida, sem nenhum medo, sem nenhum temor, sem nenhum problema, sem nenhum remorso, pegar a sua caneta, chegar nesta parte de Isaías e colocar ali do lado aí, proclamar. Esqueça o chamado. É proclamar. E ali você tem, porque o seu nome deve proclamar o Deus poderoso. O Deus poderoso. Seu nome deve proclamar o Pai da eternidade. Seu nome deve proclamar o maravilhoso Conselheiro. E o seu nome deve proclamar o Príncipe da Paz. Isto é Isaías 9,6. E não foi exatamente isso que Jesus disse, meus irmãos. Foi sim. Foi exatamente isto que Jesus Cristo disse em todo o seu ministério. Que ele estava aqui, não para ser chamado de maravilhoso, de conselheiro, Deus forte, Pai eterno. Ele disse que estava aqui para proclamar o nome de Deus. Você quer ver se não é? São João capítulo 1, versículo 18. João 1, 18. Eu queria chegar aqui em um ponto nessas anotações, porém eu terei que parar logo e deixar para outro dia. Mas vamos aqui mais um pouquinho, até fecharmos uma parte aqui. Em João 1,18 diz: Deus nunca foi visto por alguém, certo? O Filho unigênito, que alguma tradução está assim, mas, né? O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse, o quê? O fez conhecer? Eu leio aqui na minha tradução, o revelou. Este é o trabalho de Jesus Cristo. Ele nos foi dado como um presente, como uma dádiva, para nos apresentar um Pai, proclamar o nome de Deus, nos revelar o nome de Deus. Depois nós ouvimos o próprio Jesus dizer em João 17, vá para o versículo 17, o capítulo 17, agora de João. João 17, versículo 26. Veja Jesus dizendo agora de forma bem nítida o que Isaías 9,6 falava que ele faria. João 17, versículo 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Amém. Agora, que nome foi que ele nos fez conhecer? Foi maravilhoso, foi conselheiro, foi Deus forte, foi Pai da eternidade, foi Príncipe da Paz. Ele nos fez conhecer o nome Jesus. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Volte para João 6, lá atrás, João 6. São João capítulo 6, versículo 44. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o quê? Se eu que sou o Pai não o trouxer? Se o Pai que me enviou o não trouxer.
e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Amém. Somente o Filho teve esta proximidade com o Pai. Nós não. Somos filhos? Sim, mas viemos de uma forma bem diferente da de Jesus. Uma escala bem diferente. Então, se quisermos ver ao Pai, temos que olhar para o Filho. Vê? Se você quiser ver ao Pai eterno, você tem que olhar para o Filho, que é a imagem do Deus invisível. Vê? Em João capítulo 15, versículo 24, Jesus disse: se eu entre eles não fizesse tais obras, João 15, 24, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Veja, e por que estavam odiando ao Pai? Porque não aceitaram a dádiva que Deus enviou para eles. Vocês não têm proximidade comigo, vocês não podem me ver, vocês não podem me ouvir. Porém, eu dou este presente, eu envio meu Filho. Então, através dele, vocês terão acesso a mim. E eles rejeitaram isto. Então, eles odiaram a Deus quando odiaram a Jesus. E Jesus disse: quem vos rejeita, a mim me rejeita, não é? E quem rejeitar a mim, está rejeitando a quem? Aquele que me enviou. Então, se você é filho de Deus e alguém distrata você, ele vai ter que se acertar com o papai. Meu papai está aí, brinca. Né? Vai ter que se prestar contas ao papai. Né? Ao meu papai. E assim vai. Vamos mais uma escritura. Uma escritura aqui. João 14, versículo 7. Está escrito: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tende visto. Não é interessante essa expressão de Jesus? O tende visto. Como? Como podemos vê-lo se ele é invisível? Se tu disseste, Deus nunca foi visto por ninguém, ou por alguém, ou seja o que for. Como? Mas a questão é que ali estava o Filho declarando o Pai, manifestando o Pai diante das pessoas. Agora veja João 5,37. São João 5,37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Vê? Sem chance de vê-lo. Sem chance. Só através do Filho. Agora, se as pessoas entendessem, se os ingleses entendessem o seu próprio idioma, se nós, de idioma português, entendêssemos português corretamente, elas saberiam que a palavra chamado significa anunciar. Se eu chamei algum nome, eu estou anunciando este nome. O nome de fulano já foi anunciado na chamada, é isso? Vilma, fulano de tal, presente. O que a professora fez? Anunciou aquele nome quando chamou. Vê? Chama, então tem que haver esta anunciação. Paulo Vieira, o que ela fez? Ela anunciou o nome. Agora, se eu chamo o seu nome do outro lado da rua, significa que eu estou anunciando o seu nome. Eu estou deixando outras pessoas ouvir teu nome. Eu estou declarando teu nome para as outras pessoas, dizendo qual é teu nome. E nisso você tem que ter um bom cuidado. Sim. Vai um grupo de mocinhas ali, está dentro do mercado, eu já vi isto.
e outros ficam ali por perto e tal, não só rapazes ou moças, mas você mesmo. E chamamos um ao outro pelo nome: ô Paulo, vem cá, ô Maria, vem aqui. E o camarada está lá, já sabe o nome da pessoa, já sabe o teu nome. Se já sabe o teu nome, é como se te conhecesse. Já chega no outro, diz: olha, o João lá, ele está assim, ele te pediu para fazer isso e isso, daqui a pouco está com a tua chave na mão, está com a tua casa. O irmão Chiquinho chegou ontem, me chamando pelo nome, não foi? O irmão Domingos está aqui, o irmão Abraão, opa, é conhecido, já sabe o nome. E abriu a porta. Eu nunca vi o irmão Chiquinho na minha vida, nem ele nunca me viu. Anunciado pela ele, mas foi ele é amigo do irmão Gildão da irmã Lindava, né? São muito amigos. Falo muito bem do irmão Chiquinho, irmão Francisco. Mas o irmão já tinha conversado comigo pelo telefone, mas ele veio já com o meu nome e sobrenome ainda. E eu estou lá no telefonema e o irmão falou o nome do dono da casa, né? Já abriu a porta e já estava lá na sala. Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E isso é perigoso. Então eu quero aproveitar esse caso para dizer para vocês que isso é perigoso. Não é qualquer pessoa que saiba alguma coisa de você que te conhece. Vê? Então cuidado quando você estiver anunciando um ao outro. Está ali as duas moças estão conversando e uma chama a outra pelo nome, né? E tal, fulano e tal, e o camarada já veio, daqui a pouco, entendeu? Já se aproxima, já chamando pelo nome, e já sabe a idade, já tem número de celular, já tem tudo, daqui a pouco o problema está feito. Fiquem espertos. O inimigo é astucioso, não é? O inimigo é astucioso. Então, desculpe, irmão Francisco, mas eu só queria pegar isso para dar um exemplo para vocês, a facilidade que se tem quando você já sabe o nome. A porta está aberta para você. Né? Para que você possa entender, eu também quero pegar isto, não em nenhum sentido pejorativo, claro que não, para dizer para vocês que quando Jesus anuncia o nome do Pai, ou proclama o nome do Pai, Ele está nos abrindo a entrada, o acesso ao trono. Veja onde chegamos. Então seu nome será chamado. Isaías 9:6. Na realidade significa: seu nome deverá anunciar, proclamar que Deus é o Pai da eternidade. O nome Jesus, o nome que foi dado àquele pequeno. Olha, o menino nos nasceu, e o nome que será colocado nele proclamará quem é Deus. Amém. Aí sabe o que ele disse? Em João 5:43, eu vim em nome de meu Pai. Amém. Amém. Você leu isso tantas vezes. Isto é lido sempre, os pastores leem isso direto. E por que não muda o seu pensamento? Tá, vamos pegar essa escritura aqui de Jesus diz: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Quer dizer, Jesus não estava vindo em seu próprio nome. Ele não tinha um nome próprio. Em outras palavras, o nome que ele tinha nem era dele. Preste atenção o que aconteceu aí. Nasceu uma criança e foi pego o nome de Deus e colocado nesta criança. Vê? Para que ele nem sequer anunciasse seu próprio nome, que ele não tinha. Anunciasse o nome de seu Pai. E se outro vier em seu próprio nome, vão aceitar. Agora eu vim em nome do meu Pai. Eu estou aqui declarando o nome de meu Pai. Cada vez que ele era chamado Jesus, estava expressando o que Deus é. Significa Jeová é salvação. O Jeová é Salvador. É o significado do nome Jesus. Veja, Jeová está aqui para trazer salvação. Eu vim em nome de meu Pai. Vamos ver o que disse William Branham no sermão: o lugar de adoração escolhido por Deus. Ele pregou esse sermão no dia 20 de fevereiro de 1965, parágrafo 24, no livro inglês. Mas eu estou lendo em português, que já foi traduzido essa citação. E agora encontramos que Jesus disse também: eu vim em nome de meu Pai. Veja, eu li a escritura e agora estou lendo, lembrando, comentando essa escritura, tá? Amém.
Não sou eu pregando agora, é o William Branham comentando a Escritura, que diz: eu vim em nome do meu Pai. E agora encontramos que Jesus disse também: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Então o nome do Pai deve ser Jesus. Isso mesmo. O nome do Pai é Jesus. Porque Jesus disse: levo o nome de meu Pai, venho em nome de meu Pai, e não me aceitais. Então seu nome era Jesus. E Gabriel o chamou de Jesus. Os profetas o chamaram de Jesus. E ele absolutamente era Jesus. Antes de seu nascimento, até o santo profeta chamou seu nome de Emanuel, que é Deus conosco. Então, Deus se manifestou em carne para tirar o pecado do mundo. E ao assim fazer, ele recebeu o nome de Jesus. Por isso Jesus é o nome. E o nome foi colocado num homem, não numa igreja, não numa denominação, não num credo, mas num homem. Ele escolheu colocar o seu nome em Jesus Cristo. Agora encontramos que então ele se torna o lugar de adoração a Deus, onde você o adora. Mesmo antes dele ter nascido, o seu nome foi chamado Jesus. Foi tão importante que foi comunicado à sua mãe pelo anjo Gabriel que seu nome seria chamado Jesus, Filho de Deus. Não o Pai de si mesmo, mas Jesus o Filho. E sabe como Branham diz? O que ele era. É assim que ele conclui a oração. A oração seria uma frase construída, né? Uma frase em si, uma oração, um texto. Veja, observe isto. Sua mãe recebeu do anjo isto. Foi tão importante que foi comunicado à sua mãe pelo anjo Gabriel que seu nome seria chamado Jesus, Filho de Deus, o que ele era. Eu não posso dizer que ele era o Pai de maneira nenhuma. Em João 10, 25, respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, elas testificam de mim. Então por isso que o nome do Pai foi Jesus. Amém. O mesmo nome dado ao Filho. E o apóstolo Paulo disse: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Paulo não disse que Deus era Cristo. Não, senhores. Paulo disse que Deus estava em Cristo. Tão simples isso, mas as pessoas não sabem entender sobre a água está no vaso. Não é isso? O vaso não é a água. A água não é o vaso. A água está contida no vaso. E coisa tão simples eles não podem entender. Deus estava em Cristo, habitando em Jesus Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo através de Jesus Cristo. Paulo não está ensinando aqui que Jesus era a plenitude da divindade, mas ele está ensinando que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Pedro não ensinou que o Espírito Santo era Jesus, mas ele testemunhou que Deus, o Pai, falou e disse que ele estava ali vindo habitar no Filho de Deus. Pedro disse: eu estava na montanha, quando a voz disse: este é meu filho em quem me comprazo. Vê? Pedro disse: eu não estou contando historinha para vocês. Eu preguei isso há tempos atrás, né? Alguns dias atrás, citando o testemunho de Pedro. Eu não estou contando palavras para vocês, eu estou falando do que eu vi. Eu estava no Santo Monte, e quando do alto foi dito: este é meu filho amado, no qual eu me comprazo, no qual eu tenho prazer de morar, de tabernacular, de tabernaculizar, que é fazer morada, fazer dele minha habitação. E Pedro conclui dizendo: sabe o quê? E é melhor você ter bem firme as palavras dos profetas, viu? É bem melhor você ter bem firme as palavras dos profetas, porque é como uma luz que brilha no escuro, até que a estrela d'alva nasça em vossos corações. Amém?
Vamos nos colocar de pé, porque eu tenho muita coisa aqui ainda para vos falar, porém tem que ser em outro culto. Vocês já estão meio cansados. Vamos então orar a Deus e agradecer por Ele ser tão bom conosco, né? Irmão Vicente, se quer fazer essa oração final, então eu fecho as gravações e tudo. Deus abençoe a cada um de vocês. Peço que vocês orem pela viagem do reverendo Abel Collins. Ele está saindo de Córdoba, se tudo der certo, na próxima terça-feira e chegará na quinta-feira em Florianópolis. E nós não sabemos ainda, fiquem atenados, telefones e tudo, para a gente passar algum aviso para vocês depois. Os irmãos que estão cultuando à distância, recebam o nosso abraço, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pelas doações, pelas orações, pelo carinho que vocês têm para conosco. Todo este cuidado que vocês têm, que nos dá força, nos dá ânimo para levar adiante esse trabalho de evangelização. E a igreja local também está aqui ativa, né? Ativa e pronta para dar sustentação, para que nós possamos estar juntos enquanto o Senhor nos permitir. Muito obrigado. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Oremos. Pai bendito, resta-nos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra expressada nesta noite, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui nesta noite e ver esses irmãos também presentes e a audiência invisível que está acompanhando conosco. Que a graça permaneça sobre cada um de teus filhos. Abençoa esses irmãos que aqui estão e aqueles que estão acompanhando junto conosco, ó Pai, em qualquer lugar que esteja nesta hora. Muito obrigado, ó Pai. Resta nos agradecer a Ti, não pedir. O Senhor já tem nos dado, ó Pai. Estamos te agradecendo pelo que o Senhor tem nos dado. E se o Senhor tem algo mais para nos dar, nós estamos prontos para dizer um amém. No nome de Jesus Cristo, leva-nos de volta, protegido e guardado debaixo das tuas potentes mãos de misericórdia. Abençoa esse ministério e ajuda cada ministro, ó Pai, que está levando esta mensagem, esta doutrina ao ouvido de cada semente eleita e predestinada do Senhor. No nome de Jesus te agradecemos. Amém, Deus vivo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até domingo ou até quarta-feira, para aqueles que poderem estar aqui. Amém? Deus abençoe.